presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos no último sábado, já está em um tribunal em Nova York. A gente tem a notícia de que ele esteve nesse tribunal há pouco, lá em Nova York, onde passa por uma audiência e onde ele é apresentado as acusações que contra ele foram feitas. Quem está conosco ao vivo e diretamente dos Estados Unidos é o Eliseu Caetano, que vai nos detalhar a respeito desta audiência, o que já se sabe até este momento. O Eliseu Caetano, que está trabalhando firme aí desde a madrugada, desde os primeiros minutos dessa notícia. Eliseu, bem-vindo. Rapaz, desde os primeiros minutos mesmo, viu? Era 1h da manhã da madrugada de sábado, quando a gente recebeu a informação aqui que os Estados Unidos poderiam estar atacando a Venezuela. E aí foi uma correria para a gente confirmar a informação e entrar o quanto antes aqui na programação da Jovem Pan, mas valeu a pena, né? Porque é isso, é em prol da informação e da informação correta, com qualidade, é isso que a gente leva em consideração aqui na PAN. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, e claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, não sem antes eu desejar um feliz 2026 para todo mundo, para vocês, colegas aí no estúdio, que a gente não se falou desde então, e para quem está com a gente chegando agora na audiência. Olha, Nicolás Maduro e Cília Flores passaram boa parte da manhã e do início da tarde desta segunda-feira no Tribunal Distrital Federal de Nova York, que fica na parte sul da ilha de Manhattan, ali muito pertinho da Estátua da Liberdade, de Wall Street, que é o distrito financeiro, né, uma das ruas mais famosas do mundo, chamada de coração financeiro do mundo. Durante essa audiência inicial, é assim que é chamado, é equivalente à audiência de custódia aí no Brasil. Hoje foi só para ele chegar e se apresentar ao juiz, falar ali, responder algumas perguntas, indicar um advogado e aí o processo corre de agora para frente. Bom, de acordo com os advogados aqui, Kobayashi, esse processo pode começar a ser julgado somente no ano que vem. Até lá, Cília Flores e Maduro ficariam presos nessa prisão, nesse centro de detenção no Brooklyn, que fica a cerca de 9 quilômetros desse local, desse tribunal onde eles passaram o dia hoje. Nicolás Maduro se declarou not guilty, ou seja, não culpado pelas 4 acusações principais. Ele foi perguntado pelo juiz: você é culpado dessas acusações? E ele respondeu que não. Para o juiz Alvin Hellerstein, as acusações que recaem sobre Maduro são conspiração de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de armas como metralhadoras e dispositivos destrutivos, além de conspiração relacionada a armas. As declarações lá no tribunal, portanto, foram essas: I am innocent, I am not guilty, I am a decent man. Ou seja, sou inocente, não sou culpado, sou um homem decente. E ele ainda insistiu, dizendo o seguinte: I am still the president of my country. Eu ainda sou o presidente do meu país. E se referiu à captura dele como sequestro e também como abdução militar, alegando ainda ser um prisioneiro de guerra. O juiz teria interrompido ele várias vezes, portanto, várias tentativas, né, de Maduro falar, e o advogado dele esclareceu, portanto, que ele vai responder como não culpado. Cília Flores, esposa dele, mesma coisa, se declarou não culpada pelas 3 acusações semelhantes, aliás, que enfrenta. Ambos vão permanecer detidos sem direito à fiança no centro de detenção do Brooklyn. A defesa não pediu fiança agora, mas pode fazer daqui para frente. Bom, que defesa? Ele já tem advogados, viu? O advogado de Maduro, Barry Pollock, o mesmo, aliás, que defendeu Julian Assange, do caso Wikileaks. Quem é que não se lembra disso aí? É um advogado criminal, muito experiente, fica baseado em DC, na capital americana, Washington DC, mas também tem escritório lá em Nova York, e é bem famoso porque ele assume casos complexos, viu? De colarinho branco, segurança nacional e muitos casos de corrupção também.
Ele representou executivos do caso da Enron, ajudou na exoneração de Martin Tanclef, que foi condenado injustamente por assassinato. E já no caso de Maduro, o Polak argumentou que, abre aspas, há questões sobre a abdução militar ou sequestro e também sobre a imunidade como chefe de Estado soberano. Então, ou seja, ele já indicou ali, juridicamente falando, uma litigação que vai ser complexa e que promete ser volumosa. O que é isso? Vai ser uma luta na justiça mesmo e uma luta daquelas sobre a legalidade da captura de Nicolás Maduro. Já o advogado de Cília Flores será Mark Donnelly. Ele é um advogado baseado na cidade de Houston, no estado do Texas. É sócio de uma grande firma por lá, especializado também em defesa criminal de colarinho branco, litígio comercial e ações. Ele tem uma experiência muito grande aqui nos Estados Unidos como ex-procurador federal do Departamento de Justiça. Ele atuou por 12 anos nesse cargo e ele também é ex-promotor do condado de Harris, no Texas, onde atuou por aproximadamente 8 anos. Lá no tribunal hoje, o Donnelly destacou que Cília Flores sofreu, inclusive, lesões significativas durante a captura. Inclusive, ela poderia estar com uma fratura por conta de um hematoma grave nas costelas, está com hematoma no olho direito e bandagem na testa. Ele pediu ao juiz uma avaliação médica urgente, raio-x e exames físicos, que o juiz aprovou. Portanto, Cília deve passar por uma avaliação médica ao longo das próximas horas. E já tem próxima audiência marcada. Essa audiência vai ser uma audiência preliminar, né? Vai acontecer no próximo dia 17 de março e já temos o horário. Uma fonte nossa do jornalismo da Jovem Pan cravou. 11 horas da manhã, pelo horário local daqui dos Estados Unidos, do próximo dia 17 de março. Nessa data, segundo essa fonte, espera-se discussão sobre moções de defesa, por exemplo, legalidade da captura, imunidade, possíveis pedidos de fiança, questões médicas e, claro, próximos passos processuais. O processo pode se alongar aí por meses ou anos. Alguns analistas jurídicos por aqui, Kobayashi, dizem que esse processo pode começar a ser julgado somente no ano que vem. Ou seja, vamos encarar aí um 2026 cheio, com muitas notícias no âmbito internacional e também no âmbito nacional aí no Brasil. Kobayashi. Muito obrigado, Eliseu Caetano, falando ao vivo dos Estados Unidos, voltando a qualquer momento com novas informações. Por aqui, deixa eu receber aqui nos nossos estúdios ele que também não para desde os primeiros minutos dessa notícia, Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional. Temos notícias quentes de agora, não é isso, Fabrício? Exatamente, Kobayashi. Delcy Rodrigues acaba de ser empossada como presidente interina da Venezuela, uma cerimônia que aconteceu na Assembleia Legislativa em Caracas, 2 dias após ela receber ela acabar assumindo o cargo por conta da prisão de Nicolás Maduro. Esse juramento acaba de ser feito, é uma coisa muito formal, feita pelo governo venezuelano, mas que confirma de fato que nesse momento a chefe de Estado do país é Delcy Rodrigues. Donald Trump, Marco Rubio, secretário de Estado, já deixaram claro que esperam cooperação desse governo interino da Venezuela para que as coisas possam caminhar no país, para que seja feito quase como um governo indireto, na verdade, norte-americano, até que seja possível, pelo menos segundo o discurso de Donald Trump em Mar-a-Lago no sábado, ser feita a chamada transição segura, que não especifica não foi especificada como que será feita, como que será conduzida e nem quando que isso vai acontecer. Se a gente voltar no tempo, olhar algumas experiências similares, não iguais, mas similares ao que aconteceu na Venezuela. No caso do Iraque, por exemplo, em 2003, quando houve a captura de Saddam Hussein, o país só foi ter eleições 2 anos depois. Donald Trump, no discurso em Mar-a-Lago no sábado, descartou Maria Corina Machado como presidente venezuelana, como líder venezuelana. Disse que ela não tem apoio nem respeito para assumir o cargo. Edmundo Gonzalez, candidato derrotado nas eleições de 2024, pelo menos na versão oficial
oficial apresentada pelo governo venezuelano, disse que é ele o presidente do país, que é ele quem tem que assumir o país. Edmundo González, por sua vez, está em Madrid, na Espanha, onde vive em exílio desde agosto de 2024. Um mês após as eleições na Venezuela, ele precisou deixar o país por risco de perseguição. Agora, Delcy Rodrigues assume oficialmente como presidente interina, diz que vai cumprir com a Constituição, faz um juramento prometendo defender a população venezuelana, mas o discurso dela é um discurso de ainda enfrentamento aos Estados Unidos. O que a gente precisa entender aqui, Koba, é o seguinte: se isso é um discurso, porque a análise, a avaliação que é feita por especialistas é a seguinte: Delcy Rodrigues, apesar de ser leal ao chavismo, é um nome técnico que existia dentro do governo venezuelano, que era dividido em duas alas. A militar, que era muito ligada, por exemplo, ao ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, um aliado de longa data de Nicolás Maduro, e também essa ala mais técnica, essa ala de fato um pouco mais política, que aí sim estaria sendo representada por Delcy Rodrigues. Donald Trump e os Estados Unidos não teriam problema em manter o chavismo no poder, contanto que o chavismo seja subserviente à Casa Branca. Essa pode ser uma possibilidade. Assim, os Estados Unidos conseguem evitar possivelmente uma guerra civil na Venezuela, colocam um chefe de Estado, deixam um chefe de Estado que consegue exercer um controle sobre o chavismo, exercer um controle sobre o exército e não deixar tão insatisfeita, melhor dizendo, a oposição venezuelana. Perfeito. Fabrício, daqui a pouco você volta com outras informações a respeito da reunião de emergência convocada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, mas eu não quero me despedir de você, eu quero te aproveitar aqui para essa nossa primeira rodada de comentários com o Fábio Piperno, com o Alan Gani, porque agora fica uma grande dúvida, eu quero inaugurar te perguntando já essa rodada de análises. Como é que fica uma posse formal pelas instituições venezuelanas que é vice, lembrando que lá a vice não é eleita junto com o presidente numa mesma chapa, como Sim. é que no Brasil, ela é escolhida, né, pelo Nicolás Maduro. Como é que fica ela assumindo formalmente como presidente diante da manifestação do presidente americano, Donald Trump, logo ali na primeira oportunidade, dizendo que os Estados Unidos é quem governariam a Venezuela até a transição? Parece que essas informações se chocam. E aí? Elas se chocam de fato, Koba, é exatamente isso que acontece. Quando a gente para pensar, grande parte da comunidade internacional não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 2024. O Brasil não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro em 2024. Houve muito questionamento, pedido de apresentação das atas eleitorais, dos boletins de urna, por assim dizer, lá na Venezuela. Isso não foi apresentado em momento algum. Essas são imagens recuperadas do juramento de Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela. Imagens, agora me diz aqui o Demetrios, são imagens ao vivo, Demetrios? Recuperadas. Exatamente. E aí a questão é a seguinte: se o governo de Nicolás Maduro não era legítimo, por que então que a vice, que foi indicada por ele após a eleição, isso é o praxe, como você falou, é exatamente isso. Não há chapa com presidente e vice. O presidente é eleito e ele escolhe o vice que quiser depois, não tem problema. Mas então, por que a vice é legítima? Essa é uma das questões, é um dos furos nessa história que existe da deposição de Nicolás Maduro. O processo, ele é muito conturbado. Não é, nada aqui é simples, é preto no branco. É tudo muito conturbado. Então, por isso que há algumas reclamações vindas da comunidade internacional. E é justamente isso, o discurso dela é conflitante com aquilo que tem dito Donald Trump. Mas Marco Rubio e próprio Trump já falaram. Os líderes venezuelanos agora têm uma oportunidade histórica em mãos de fazer a coisa certa. A coisa certa na visão deles, Estados Unidos. Mas o discurso de Delcy Rodrigues, para que ela se mantenha com uma certa legitimidade perante o chavismo, Sim. precisa ser um discurso de enfrentamento aos Estados Unidos. Se ela não tiver esse discurso, aí nem mesmo o chavismo vai querer ela por lá. Só que aí ela entra naquela rota da sucessão, não só presidencial, mas da sucessão de mandados da justiça americana também, né, Fabrício Nais? É uma possibilidade. Fabrício vai continuar com a gente, daqui a pouco outras informações também. E agora eu já quero chamar o nosso time aqui, o Fábio Piperno e o Alan Gani, para comentar não só a prisão, mas essas últimas informações. Agora, Delcy Rodrigues sendo empossada presidente interina da Venezuela. Senhor Alan Gani, como é que o senhor vê esse movimento institucional venezuelano diante da fala e da garantia de Donald Trump de que os Estados Unidos é quem governariam até a transição?
Olha só, o nosso craque Fabrício, ele trouxe bastantes elementos aqui importantes nessa discussão. O primeiro deles é relacionado justamente a essa aparente contradição, né, da vice ser do chavismo e a declaração de Donald Trump dizendo que quem vai governar a Venezuela são os Estados Unidos. Muito bem. Tem algo que está sendo muito pouco explorado pela imprensa internacional, que é justamente a participação da CIA nesta operação militar que ocorreu de Donald Trump. Por que eu digo isso? O Trump, há meses atrás, disse que a CIA estava operando na Venezuela. O New York Times, recentemente, escreveu também um artigo falando da CIA. E qual que seria a participação da CIA? Na cooptação de generais na Venezuela para trair Maduro e fazer essa transição de uma maneira mais pacífica. Chama atenção que, tirando, né, a parte de todo o teatro, de todo o espetáculo hollywoodiano que foi a operação, não houve resistência em nenhum momento, né? Não houve resistência aérea, não houve resistência por parte de militares, quase como se a operação tivesse sido facilitada, o que dá sinais de uma cooptação de lideranças dentro da Venezuela por parte da CIA. E a gente sabe que os Estados Unidos operam dessa maneira em vários regimes para uma mudança de regime. Muito bem, talvez tenha uma hipótese aí de que a vice-presidente da Venezuela também possa ter sido cooptada neste movimento e aí ter interesses mais simpáticos aos Estados Unidos do que era Nicolás Maduro. Agora, senhor Fábio Piperno, eu quero também a sua avaliação, porque parece que os Estados Unidos mede a intensidade ou não do seu poderio agora no governo venezuelano, até o que foi prometido como a transição anunciada pelo presidente Donald Trump, de acordo com como vai sendo aceito perante a comunidade internacional, né? Porque o que separaria uma ação super ilegítima de uma ação só ilegítima dos Estados Unidos na incursão que fez no território venezuelano seria entrar lá para dar cumprimento ao mandado da justiça americana e ponto, o que eles tratam de ação pontual, né, direta, do que ir tirar o que está no poder e continuar governando o lugar, que seria uma invasão, que seria menos aceito internacionalmente. E né, essas duas possibilidades foram ditas na entrevista concedida pelo Donald Trump, quando o Marco Rubio fala que ele só foi lá, pegou, deu cumprimento à ordem do Nicolás Maduro e pronto, mas na sequência o presidente vem e fala que agora eles é quem governam por lá. Como que você vê, Piperno? Não, senhor, primeiro que já houve também um certo recuo no próprio discurso das autoridades americanas em relação a esse princípio de que, bom, a partir de agora nós governaremos. Já não tem sido bem assim nas últimas horas, né? Já falam, por exemplo, em colaboração com a nova presidente, o que abre também uma série de suspeitas em relação a isso que o Alan Gani falou, de um certo colaboracionismo dela, inclusive. Então, essa é a primeira suspeita. A segunda, em relação às reações da comunidade internacional, no primeiro momento, por exemplo, vários líderes europeus apoiaram a ação. 24 horas depois, também houve algum recuo por parte de certos líderes, como, por exemplo, o presidente Macron, um enfático defensor da ação, horas após o seu anúncio, e agora já alguém naquele meio termo. Bom, Maduro realmente era um personagem deletério, mas a Venezuela é um Estado soberano. E aí me chamou a atenção, no sábado, um duro pronunciamento da líder da direita radical francesa, Marine Le Pen. Marine Le Pen, do ponto de vista ideológico, é óbvio que ela é quase que uma irmã siamesa de Trump e está em oposição frontal ao que é Maduro. E o que foi que ela disse? Bom, Nicolás Maduro é um personagem perverso, um ditador autoritário, comunista, ela usa essa palavra, comunista, tá? E que nos últimos tempos empobreceu o seu povo, governou com espada na mão e tudo mais. Porém,
Existe um princípio da soberania dos estados que não pode ser de forma alguma agredido. A Venezuela é um estado soberano e continua ela. Hoje é Venezuela. Amanhã, esse tipo de ação pode ser contra qualquer um de nós. Nós não podemos concordar com esse tipo de ação como a tomada pelos Estados Unidos. Vejam, quem falou foi uma das principais lideranças da direita radical europeia. Uma personagem que tem batido na trave em relação à possibilidade de governar a França. Não é uma pessoa banal, é uma voz importante em relação a esse espectro. Então, é claro que o governo americano também sabe que, embora aqui na América do Sul a direita avassala, vá apoiar, mas isso vai dar margem a outros desdobramentos e outras reações. Por exemplo, como é que deve ter dormido o habitante lá de Taiwan? Porque o taiwanês hoje deve estar muito preocupado. Ou seja, se os Estados Unidos se arvoram o direito de invadir um país que está no seu continente por razões meramente ideológicas e econômicas, e o presidente Trump falou isso, que o petróleo era o objetivo, ele falou, isso não é invenção minha, falou isso no sábado, naquele pronunciamento desastroso para muitos analistas, quando ele assume que o petróleo foi uma das principais causas dessa ação. Então, o cidadão de Taiwan fala, bom, se ele invadiu lá por conta de petróleo, imagina o que o chinês vai fazer aqui, considerando-se que a ONU até hoje reconhece apenas uma China e Taiwan seria a província rebelde. E o ucraniano? Ora, se até sábado a Ucrânia tinha, no mínimo, o direito moral de lutar contra um Estado invasor, esse direito moral, ele acaba também se esvaindo à medida que a Rússia, em tese, teria até mais razões para uma ação contra a Ucrânia do que os Estados Unidos contra a Venezuela, até porque a Ucrânia é vizinha da Rússia e, historicamente, há regiões em litígio. Então, do ponto de vista do direito, eu considero a Rússia um Estado invasor, quero deixar isso muito bem claro. Mas uma ação da Rússia é até mais sustentável e defensável do que a dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Então agora, essa ação americana dá margem a um liberou geral. E como é que fica a situação dos Estados Unidos diante da condição de mediador que se coloca justamente entre Rússia e Ucrânia também, né? Isso aí também vai dar o que falar.